Olá pessoal, boa tarde. Gerlândia, Vanderly, Gabriel, boa tarde, Márcia. Vamos conversar hoje sobre deficiência intelectual, trazendo aí a caracterização para essa condição diagnóstica, mostrando alguns pontos interessantes, visto se tratar de um assunto que a gente não tem tanto material de consulta, né? A gente vê sempre a condição da deficiência intelectual embutida nos estudos de outras condições diagnósticas, mas é importante conversar sobre esse tema porque se faz muito presente em todos os espaços de atendimento clínico e institucional. Olá, professora Marli, professora Ana, Clésia. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, tenho uma trajetória de 23 anos com trabalhos voltados ao atendimento de pessoas com deficiência. Hoje sou consultor pela Mais Estímulos, que é a minha empresa de consultoria. Sou coordenador do polo de pós-graduação no Colégio Pia Marta Montese aos sábados, pela Faculdade do Maciço Baturité, onde a gente funciona com pós-graduação, com formação, com cursos, com palestras, né, com espaços de material didático e de recursos lúdicos também. Quem quiser me acompanhar para assistir algumas lives anteriores, é só entrar no meu Instagram, Wilson Cândido Braga, ou no meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, e lá temos todas as postagens dos vídeos e das lives que a gente tem feito nos últimos tempos, tá? Hoje o nosso assunto é deficiência intelectual, caracterização desse quadro diagnóstico e aí a apresentação de algumas condições que são importantes de se observar. Normalmente as pessoas perguntam que livro elas devem consultar sobre a temática da deficiência intelectual e a gente não tem muitas referências desse assunto por ser uma condição característica de tantos outros quadros diagnósticos e não tem muito material publicado acerca dessa deficiência. Eu estou lançando em breve o meu segundo livro, que é voltado à deficiência intelectual e às síndromes, diversas síndromes que têm a deficiência intelectual associada como característica, como comorbidade ou como elemento de identificação. Então, vamos começar a falar da deficiência intelectual, entendendo que esse novo termo, deficiência intelectual, ele foi criado em 2013, 2014, pela Associação Americana de Psiquiatria, APA, que é uma instituição que organiza o que a gente conhece como DSM, né, que estamos agora na 5ª edição, e nessa 5ª edição, o retardo mental, a deficiência mental, que eram termos anteriormente usados para essa condição de deficiência intelectual, ela transforma-se em uma nova expressão que o DSM-5 traz como transtorno do desenvolvimento intelectual. A deficiência intelectual ela vem hoje, de acordo com o DSM-5, dentro de um capítulo chamado transtornos do neurodesenvolvimento. Da mesma forma que tem o autismo, o TDAH, os transtornos específicos da aprendizagem, os transtornos motores, os transtornos de comunicação, todos eles hoje compõem um capítulo chamado transtornos do neurodesenvolvimento, por se entender que são diagnósticos que comprometem o funcionamento cerebral, dando aí o entendimento de que cada um de nós, profissionais da educação e da saúde, devemos buscar por estratégias que estimulem, neurologicamente falando, esse sujeito. Então, de acordo com o DSM-5, a deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual, ele caracteriza-se por dificuldades acentuadas nas capacidades mentais genéricas, como raciocínio, capacidade de solução de problemas, né, de resolução de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência. Essas dificuldades que ele fala resultam em prejuízos no que chamamos de funcionamento adaptativo, que é aquela capacidade que o sujeito tem de se tornar independente, autônomo,
nas suas situações, né, do dia a dia, como alimentação, higienização, comunicação, locomoção. De modo que, se esse indivíduo não consegue atingir os padrões de independência pessoal, o que chamamos também de responsabilidade social em um ou mais desses aspectos das habilidades adaptativas, né, que inclui desde a comunicação, a participação. A conexão estava caindo. Tudo isso leva ao entendimento de que prejuízos nessas regiões vão gerar também dificuldades de ordem acadêmica e profissional e até mesmo de ordem vivencial nos contextos familiares e contexto social. Então, para a Organização Mundial da Saúde, é possível que exista hoje em todo o mundo um grande número de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Especialmente da deficiência intelectual. Então, estima-se que cerca de 10% da população de países desenvolvidos tenha a condição de deficiência intelectual associadas aos quadros de diagnóstico. No Brasil, estima-se um percentual de 0,8% da população com prejuízos intelectuais e só 30% desse total encontra-se em algum tipo de serviço de atendimento. Portanto, a gente ainda tem aí que pleitear algumas questões importantes para o atendimento educacional especializado, para o atendimento clínico, dando à pessoa com deficiência intelectual a oportunidade de ser estimulada e de ter a sua vida funcional assegurada enquanto independência e gerenciamento futuro. Mas aí a pergunta básica é: quais são as principais dificuldades que uma pessoa com deficiência intelectual pode apresentar desde tenra idade, desde o início do desenvolvimento infantil, né, e que sejam possíveis sinais de alerta para a identificação desse quadro diagnóstico? E aí a gente começa dizendo que alguns bebês com deficiência intelectual já apresentam desde cedo atrasos no que chamamos desenvolvimento neuropsicomotor, né, que era uma expressão que a gente conhecia há alguns anos atrás como RDNPM, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, que a gente já entendia como sendo deficiência intelectual. E essas dificuldades elas se apresentam como demora na aquisição do controle cervical, que é a capacidade de utilização da musculatura e do movimento para segurar a cabeça, né, que é fundamental para a sustentação durante a execução de atividades. Pode-se observar ainda que a capacidade de marcha, de aquisição e articulação para a fala, né, pode estar em prejuízo desde cedo, quando se percebe que alguns bebês já podem demorar para exercer essa marcha, para andar, né, também demoram na aquisição da construção da linguagem para a comunicação, entendendo que o normal é começar a andar e a falar por volta de 1 ano e 2 meses, e os bebês com deficiência intelectual já têm uma demora muito maior nesse contexto. São sinais de alerta que nos chamam a atenção. Alguns bebês com deficiência intelectual podem também apresentar evidente dificuldade no desenvolvimento da coordenação motora, como arrastar, ficar na posição de gatas, ficar de pé com apoio, ficar de pé sem apoio, andar com e sem apoio, subir e descer escadas, atividades que são simples para um bebê nessa construção motora. Além de prejuízo na coordenação motora fina, como desenvoltura para a capacidade de execução de movimentos mais precisos, que são as pinças, tão importantes para mais tarde desenvolver atividades funcionais no seu dia a dia, como pegar e soltar voluntariamente, realizar movimentos manuais com destreza, né, realizar movimentos mais elaborados e mais precisos, fazendo uso das diversas pinças. É comum também se observar em crianças com deficiência intelectual maior dificuldade para a compreensão de comandos simples do dia a dia, como, por exemplo, não conseguir entender o que é solicitado a ele, mesmo que de forma muito simples e clara, né, podendo ainda não entender regras de jogos, regras de alguns espaços sociais, regras de brincadeiras. Por mais simples que sejam essas regras, pode haver aí um prejuízo nessa compreensão, entendendo que até os 5 anos de idade é muito complicado o fechamento do diagnóstico. É importante esperar um pouco mais
para que essa criança seja melhor observada, porque nesse processo aí até 5 anos, ainda é muito arriscado se pensar nessa condição. Porém, ao identificar esses sinais, já é uma chamada de alerta para que o processo de intervenção ou de estimulação sistemática e assistemática comece a acontecer. Outro sinal de alerta em crianças para identificação de uma possível deficiência intelectual são as dificuldades no tocante à aprendizagem escolar, que já podem ser percebidas desde cedo, né? Aquela criança que tem muita dificuldade em acompanhar o que é ensinado naquele espaço, especialmente dentro do modelo que a gente tem de escola, dificuldade para o processo de discriminação de letras, associação, classificação, ordenação do alfabeto, processo de alfabetização em si, né, com prejuízos aí bem significativos na aquisição e no domínio de leitura e escrita, que a gente chama de alfabetização e letramento. Dificuldades no processo de interação e de socialização também já podem ser percebidos desde cedo, principalmente no tocante aos relacionamentos sociais. Podem estar presentes desde cedo essas dificuldades, mas só são melhor percebidas quando a criança encontra-se no contexto socioeducacional, que é convencionalmente esse espaço escolar que a gente tem. Quanto ao convívio social, podem se comportar adequadamente, especialmente pelos comportamentos imaturos. Então, esse comportamento não é muito adequado porque a criança é muito infantil em relação à idade que apresenta, não compreendendo como funcionam as regras, como se dá essas regras no contexto social. Então, é outra questão a se observar. Dificuldades no raciocínio lógico. Estamos falando de possíveis sinais desde cedo, tanto no contexto familiar quanto no contexto escolar, que já podem ser percebidos para identificação ou a chamada de alerta enquanto deficiência intelectual. Dificuldades no raciocínio lógico, dificuldades na organização lógica das ideias, na capacidade de buscar por estratégias para a resolução de problemas, e aí já entendemos com prejuízo de córtex pré-frontal, um prejuízo de função executiva, especialmente quanto à flexibilidade mental e o planejamento mental. Isso traz alguns prejuízos aí muito mais pontuais que merecem atenção, por se tratar aí de um contexto considerado do neurodesenvolvimento. Mais uma vez a gente repete a deficiência intelectual como uma condição do neurodesenvolvimento. Portanto, já se percebe logo nos primeiros anos de vida, a partir de tudo isso que a gente está elencando como sinais de alerta. Dificuldades na capacidade de abstração, no pensamento abstrato, dificuldades em compreender ordens simples e ordens complexas, dificuldades de aprender adequadamente ou mais rápido dentro do mesmo ritmo das demais crianças, dificuldades em realizar de forma autônoma e independente atividades do dia a dia, como tomar banho, vestir-se, despir-se, alimentar-se, cuidar da sua própria higienização. Daí, mais uma vez, a observância da família no tocante a esse domínio para habilidades importantes do dia a dia. Já percebemos lá desde cedo a dificuldade na coordenação motora e agora já falamos de atividades da vida diária. Outra questão importante a ser observada para a identificação da deficiência intelectual, dificuldades no uso, para o uso simples dos recursos comunitários, como andar de forma independente, ir e vir, compreendendo e entendendo o espaço onde está transitando, a orientação espacial dentro desse espaço, né? A questão de ordem temporal, de direcionalidade, o domínio corporal para o entendimento de lateralidade e direcionalidade. Então, em geral, quando esse quadro aponta para a deficiência intelectual, demanda aí a necessidade de busca por ferramentas que gerem estimulação. Tá? Então, os indivíduos se comportam nesse contexto de forma muito imatura e, em alguns casos, também de forma insegura, né? Frente a esses desafios por não saber como administrar, como lidar, como se tivessem menos idade em relação à idade que apresentam. Aí é importante, mais uma vez, o entendimento de que estamos falando de uma condição diagnóstica que se dá por uma capacidade intelectual muito abaixo da média, associada a uma idade mental inferior à sua idade cronológica, né, e a presença de prejuízos em duas ou mais áreas das condutas ou habilidades adaptativas, que são importantes a esse processo de autonomia que a gente tanto defende
como necessário ao pleno desenvolvimento do sujeito. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui no celular. Pronto. Para que não caia aqui. Acho que vai cair. E aí, ao se falar de deficiência intelectual, a gente vai entender que é uma condição diagnóstica que pode acontecer em qualquer família, né, independente da condição social, independente da condição cultural, e temos algumas possíveis causas, mas não uma causa específica que justifique a deficiência intelectual. A gente sabe que fatores pré-natais, fatores pós-natais, né, são importantes contribuintes para o entendimento acerca dessa condição diagnóstica. E nesse sentido, quando eu falo de pré-natais, eu estou falando da condição socioeconômica, que pode ter uma contribuição, né, para inúmeros quadros de diagnósticos para a deficiência intelectual, especialmente quando a gestante é privada de algumas necessidades básicas importantes, pobreza alimentar, desnutrição materna durante a gestação. Tudo isso é uma condição que merece uma atenção especial e que a gente ainda não se deu conta muito disso. Durante o processo gestacional, que é o pré-natal, há mães usuárias de drogas, mães usuárias de substâncias entorpecentes, há mães expostas a situações diversas, maus tratos, tudo isso pode aumentar os riscos para um filho que vai nascer com deficiência intelectual, tá? Há algumas causas perinatais, que vai desde o início do trabalho de parto até o 30º dia de vida do bebê. Destacam-se aqui a assistência ou a falta de assistência ao bebê e à mãe durante esse processo. Prejuízos na oxigenação durante o trabalho de parto, e aí a gente tem duas situações importantes, que é a anóxia e a hipóxia. A anóxia como a ausência de oxigenação, que tanto aumenta o risco para a deficiência intelectual, como aumenta o risco para a paralisia cerebral, para outros quadros de deficiências, de autismo, de TDAH, e a hipóxia, que é a diminuição nesse fornecimento de oxigênio durante o trabalho de parto, né? São fatores interessantes que merecem uma atenção especial. E essas questões são observadas durante a anamnese que é feita com a família, anterior ao processo de intervenção que a gente vai oferecer, seja de ordem clínica ou institucional. Quanto às possíveis causas pós-natais, né, posterior ao nascimento, que estende-se aí até o 30º dia de vida do bebê, até o período da adolescência, entendendo que ao falarmos de infância, a gente está falando até os 18 anos de vida. Então, nessa condição pós-natal, nós temos algumas situações importantes que merecem um destaque especial, que é a desnutrição ou prejuízos nutricionais que o bebê, nesses primeiros anos de vida, pode sofrer, desidratação, infecções, intoxicação por remédios, por substâncias diversas, né, acidentes de trânsito, afogamentos, choques, qualquer situação traumática que pode levar aí a um prejuízo de ordem neuronal, pode ser um fator também causador da deficiência intelectual. Então eu não nasço com ela. Sim, eu posso nascer com ela, mas eu também posso nascer sem nenhuma condição e, posterior ao nascimento, vivenciar situações que levem a um prejuízo neurológico, transformando esse quadro aí numa condição para deficiência intelectual. É importante que a gente fique atento a isso, tá? É diferente de outros quadros diagnósticos que você já tem, logo ao nascer, essa condição presente, mas que não tem ainda a manifestação para a identificação. Então, além de todas as possíveis causas ou dos fatores de risco que a gente acabou de falar, a deficiência intelectual pode ainda se apresentar como possível causa alguma lesão adquirida durante o período de desenvolvimento, podendo, mais uma vez, reforçando o que eu acabei de falar, estar associada a traumas ou lesões diversas, como traumatismo craniano grave, situação na qual pode-se considerar uma sequela, né, desse evento como causadora de uma manifestação que a gente vai chamar de um transtorno neurocognitivo. Aquela condição que a criança já nasceu com ela, tem essa classificação inicial, né, que é o transtorno do neurodesenvolvimento,
mas aquele posterior, adquirido posterior ao momento do nascimento, pode ser chamado também de transtorno neurocognitivo, que é quando apresenta-se como prejuízo intelectual a partir das perdas previamente adquiridas, né, posterior ao período de formação embrionária e ao próprio período de desenvolvimento que a gente considerava até então como normal. Em síntese, a gente pode classificar a deficiência intelectual como um comprometimento significativo na capacidade intelectual, que pode estar abaixo da média em geral da população, apresentando-se com um comportamento imaturo que demanda o entendimento de uma idade mental muito inferior à idade que a criança apresenta, além de outras condições associadas a esse prejuízo, né, que chamamos aí de condutas ou habilidades adaptativas. É importante que a gente compreenda o que é a deficiência intelectual para não criarmos confusão na hora de pensar, né, em uma similaridade entre o que é o transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual e o transtorno específico da aprendizagem. A gente ainda tem muito isso. A criança que não está aprendendo por uma dificuldade muito pontual se pensa logo na deficiência intelectual. Cuidado! Deficiência intelectual tem tudo isso que eu acabei de falar. O transtorno específico da aprendizagem é a dislexia, é a descalculia, a disgrafia, a desortografia, e que a criança ou adolescente não tem dificuldades no contexto que a gente apresentou, mas sim uma dificuldade específica no seu processo de ensino e aprendizagem. Tá? É diferente da deficiência intelectual, onde a criança tem prejuízos tanto na capacidade de aprendizagem, quanto no domínio acerca de outras questões importantes, ligadas à maturidade, ligadas ao autocuidado, à autonomia. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não fazer essas confusões diagnósticas, achando que uma coisa é igual à outra, quando na realidade a gente tem características bem particulares que uma, por sua vez, descarta a presença da outra. Tá? Deficiência intelectual é um diagnóstico e o transtorno específico da aprendizagem é outra condição que não pode ser confundida, né, com esse quadro inicial. Estou colocando isso porque, sob a ótica do professor, muitas vezes, parece ser a mesma coisa, e não é. E aí a gente vai trazer para vocês uma diferenciação entre essas duas condições. Ambos fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento, segundo o DSM-5. Ok? Porém, a deficiência intelectual, ela tem uma característica particular. Ela tem um prejuízo intelectual, enquanto que o transtorno de aprendizagem não tem. A deficiência intelectual, ela é imatura enquanto comportamento, com dificuldade aí na idade em relação à idade mental, enquanto que o transtorno da aprendizagem não tem essa imaturidade. A deficiência intelectual, ela tem dependência em duas ou mais áreas das habilidades adaptativas e o transtorno da aprendizagem não tem, tá? Deficiência intelectual se divide em subtipos considerados por seus níveis de prejuízo, enquanto que o transtorno de aprendizagem ele se divide em tipos específicos de dificuldades, que são dislexia, disgrafia, desortografia e descalculia. Então, não se pode confundir essas duas condições, porque ainda há esse contexto meio misturado quando se fala de condição escolar, e aí acaba achando que uma coisa é similar à outra, tá? Que mais de interessante? Quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, pode ir colocando que eu vou respondendo dentro das minhas falas, ok? A deficiência intelectual, nesse sentido, ela compõe o público-alvo da educação especial, tem direito ao serviço de AE, tem direito aos serviços de atendimento escolar, né? Enquanto que o transtorno de aprendizagem ainda não é contemplado por esse serviço, porém, enquanto aluno, todos, independente de fazer parte ou não do público-alvo da educação especial, todos têm direito a qualquer tipo de acessibilidade que a escola possa oferecer, e que não deve fazer distinção de quem vai receber ou não essa condição de acessibilidade, tá? Quando a gente fala de inclusão, a gente não faz distinção entre público-alvo da educação especial, que é quem recebe o atendimento específico, e o público-alvo que compõe a escola. Então, todos que estão na escola têm
todo o direito de receber qualquer tipo de situação que mereça a flexibilização para que o acesso aos conhecimentos e aos estudos possam ser oportunizados, tá? Bom, vamos pensar agora em algumas estratégias que podem melhorar, né, nos nortear para as nossas práticas de atendimento. Então, crianças com problemas no neurodesenvolvimento, independente de qualquer condição, mas especialmente aquelas com prejuízo nas habilidades cognitivas ou funções cognitivas superiores. A Adriana está perguntando as comorbidades de deficiência intelectual. Bom, cada caso, Adriana, é um caso. A gente pode ter a deficiência intelectual, que já tem uma vulnerabilidade para outras situações. A gente tem a síndrome de Down, que já tem a deficiência intelectual como característica presente. Nós temos autistas que têm no seu grupo de condições do espectro, 75% dos autistas têm a deficiência intelectual associada. Então não dá para falar de comorbidade porque cada caso é um caso. Né? A gente vai entender que pode vir junto, é mais comum a gente ter a deficiência intelectual como comorbidade do que o contrário. Normalmente você tem síndromes com comorbidades na deficiência intelectual e outras situações do que o contrário. Então, por isso que a gente iniciou a fala dizendo que a gente não tinha muito material sobre deficiência intelectual, porque ela vem quase sempre embutida em outros diagnósticos. Quando eu escrevi esse próximo livro que está para sair, eu busquei diversas síndromes que tinham a deficiência intelectual associada. E até um curso que a gente está oferecendo na próxima semana, à distância, que é sobre deficiência intelectual e síndromes infantis. Então são inúmeras as síndromes que têm a deficiência intelectual como característica comórbida. Cornélia de Lange, Prunibelli, Lennox-Gastaut, Joingre-Larson, Williams, Sotos, Sequel, Hatch. Então uma infinidade de síndromes, Dandy Walker, síndrome de Wilson, síndrome de Sanfilippo, mucopolissacaridose. Então tem diversas condições sindrômicas que já trazem o prejuízo intelectual como característica comórbida. Por sua própria natureza da presença da deficiência intelectual, já temos aí como público-alvo dos serviços de educação especial, tá? Primeiro ponto importante quando a gente tem um paciente ou um aluno com deficiência intelectual. Conhecer como a deficiência intelectual ou qualquer outra situação associada se apresenta nesse sujeito. Vale destacar aí a importância do conhecimento acerca do desenvolvimento infantil, para a gente entender onde e em quais etapas essa criança ou adolescente está em prejuízo. A gente só pode pensar em estratégias quando entende quais são os prejuízos que aquela criança tem ou o adolescente tem em relação à deficiência que está apresentando. Porque a gente tem sempre a prática de estudar o assunto, mas eu preciso entender como esse assunto que eu estudei está presente naquele sujeito. A curiosidade é um traço muito marcante na infância. Por exemplo, o que vem a favorecer aprendizagens diversas. A gente vai ver na pessoa com deficiência intelectual uma baixa curiosidade. Essa não busca por ferramentas diversas que gerem oportunidade de aprender. E isso já é uma outra chamada de atenção, para que a gente oriente a família a estimular, para que a gente oriente o professor de educação infantil a estimular. Meu grande maior objetivo enquanto profissional hoje é fazer com que o grupo de profissionais da educação infantil tomem consciência da importância que tem o seu trabalho. A gente ainda está esperando o tempo passar para começar a perceber as dificuldades das crianças. E se a gente tem professores de educação infantil capacitados para entender sobre o desenvolvimento infantil, para entender sobre os transtornos que já podem ser percebidos na infância, a gente teria melhor e mais rápida identificação das dificuldades bem cedo, teríamos encaminhamentos precoces e teríamos estimulação precoce acontecendo. Aos 4 ou 5 anos de idade, quando a criança está no processo de idade escolar, a gente teria menos crianças com dificuldades, apesar do diagnóstico, porque teriam iniciado mais cedo o processo de estimulação. A gente está esperando a criança chegar aos 4, 5 anos de idade para começar o processo de estimulação. Nós temos um documento que já tem 5 anos, Nota Técnica Conjunta 02 de 2015. O que ela diz? Se faz necessário e emergencial AEE na educação infantil. E a gente não tem. Se alguém disser aí no grupo que tem, eu vou dizer que é mentira.
Visitar uma creche, visitar um espaço que trabalha com educação infantil não é fazer AE. Fazer AE é um trabalho permanente naquele espaço, com dias semanais marcados, com horários marcados para atender esse ou aquele grupo de crianças. Não é ir uma vez a cada 15 dias naquele espaço para orientar o professor e fazer uma atividade X. Não. Isso não é atendimento educacional especializado. O AEE ele acontece semanalmente, 1 ou 2 vezes por semana, dependendo da necessidade daquela criança, mas ele é sistemático. Ele não é a cada 15 dias ou a cada mês. Ele não é num grupão, ele é pontual para cada caso. Então, se a gente tivesse o respeito a essa nota técnica desde 2015, nós teríamos menos crianças chegando na idade escolar, 4, 5 anos de idade, com tantas dificuldades. A gente está deixando passar pela educação infantil e olha que a gente tem aí uma geração de crianças com síndrome congênita do Zika vírus, que 90% deles têm deficiência intelectual. Eles vão chegar aos 5, 6 anos de idade para começar o processo de atendimento, que ainda vamos dizer que a sala de recurso multifuncional não tem como atender, porque não tem estrutura para isso, quando na verdade era para começar a ser estimulado enquanto sensorialidade lá na educação infantil. Tá? Então, aqui a Silvia está dizendo, e a política afirma que perpassa todos os níveis. Sim, mas lá na educação infantil a gente não tem. A gente tem um professor que lá na sala de recurso multifuncional atende 3, 4 escolas e ainda tem que dar atenção a uma creche. É uma sobrecarga imensa, quando muitas vezes uma escola só já enche a grade de atendimento daquele professor. Né? Então é importante lembrar disso. Que essa curiosidade que eu acabei de citar, que é um elemento importante para a aprendizagem, ela já pode ser percebida cedo. E aquelas dificuldades básicas que o professor da educação infantil já percebe, seria indicativo suficiente para chamar a mãe, para orientar, para encaminhar e o processo acontecer o quanto antes. A gente já tem uma mudança no cenário da saúde, que é os diagnósticos começarem a ser levantados, né, enquanto possibilidade a partir de um ano e 6 meses, né, 18 meses de vida, e não mais esperar que o tempo passe, porque não podemos mais dar tempo ao tempo. Né? Muitos donos de escolas, os gestores não têm essa consciência. Infelizmente, a gente tem profissionais que contratam professores de educação infantil, achando ainda que estamos naquele movimento do Jardim da Infância de Froebel, que a atenção era apenas higienicista e assistencialista. Educação infantil, enquanto pré-escola, olha o que o nome diz, pré-escola, ela é um preparo para a vida escolar. Quando mal trabalhado, eu tenho uma idade escolar com grandes prejuízos. Né? A Renata Horta está dizendo que temos também a grande dificuldade de um diagnóstico precoce. Por isso também, Renata. Geralmente a família procura muito tarde. Mais uma vez eu volto ao que eu disse. Se o professor da educação infantil, que é quem recebe primeiro a criança depois da área pediátrica, que não viu, que mandou o pai esperar, se ele recebeu e ele identificou e ele conscientizou a família da importância de buscar por esse diagnóstico, a gente teria esse diagnóstico com menos demora para acontecer. Quanto à aceitação ou não dos pais, acho que é Fernanda, é um desafio sempre. Você, enquanto mãe, eu, enquanto pai, não é fácil admitir que meu filho tem uma dificuldade, tem um transtorno. Tá? A gente tem que ter muita sensibilidade para lidar com essa questão da aceitação, porque sair da negação para a adaptação até chegar à aceitação é um percurso que a gente ainda tem que ter sensibilidade para administrar. A gente não pode esquecer que ao falarmos sobre isso, é como se a gente estivesse, sem querer ou sem perceber, culpando alguém por aquela condição. Essa não aceitação, ela ainda é muito em decorrência daquele movimento que tínhamos no passado da culpabilização. Porque quando eu digo meu filho tem uma deficiência, eu fiz alguma coisa de errado. É esse pensamento que a gente ainda tem, quando na realidade a gente sabe que não é bem isso. Mas descarregar essa culpa ainda é muito cultural. A gente ainda acha que está pagando por um pecado, a gente ainda acha que é expiação por alguma coisa de errado que fez. Então, esse movimento de aceitação independe de você, depende da família. O que depende de nós, enquanto escola, é esse olhar investigativo para que a gente possa identificar dificuldades, possa conscientizar a família e fazer o encaminhamento.
Se a família não fez, aí é um outro problema dela. O nosso é fazer o nosso papel. Ah, eu não vou chamar não porque a mãe não aceita. Ah, eu não vou chamar não porque a mãe não leva. Chame, faça o seu papel, oriente. O seu papel é orientar. Se vão fazer ou não, aí é uma outra questão que não depende de você. E não esqueça, enquanto escola, a cada orientação que você dá para essa busca qualquer de diagnóstico ou de compreensão daquilo que está acontecendo, tem que ser registrado e tem que ser assinado pela família como ciência. Para que mais tarde ninguém diga que você não fez o seu trabalho, né? Quando é descoberto que com 7 anos tem jeito ainda de fazer acompanhamento? Tem sim, sempre tem. O que a gente está defendendo é que isso aconteça o quanto antes, né? Mas sempre há tempo para estimulação. A Silvia está perguntando se a falta de sensibilidade dos profissionais é que complica a aceitação dos pais na maioria das vezes. Culpa da mãe. É verdade, ainda há essa culpabilização e nós, enquanto escola, não podemos chamar para dizer seu filho tem isso, não. Seu filho está com dificuldade em relação a outras crianças, é importante investigar para ver se está tudo bem com o desenvolvimento dele. Eu não estou dizendo que ele tem nada, mas é importante que a gente descubra quais são as dificuldades e entendendo quais são, a gente vai poder estimular melhor, né? O nosso papel é de orientar, não é de afirmar diagnóstico. Quem dá diagnóstico é o médico. Tá? A Regina está dizendo que muitos pais querem colocar a culpa nos professores. Não, Regina, eu não vejo bem por aí. Às vezes, quando o pai acha que a escola que não está estimulando, é um mecanismo de defesa. Coloque-se no lugar do pai. Alguém te chama para dizer, teu filho tem uma deficiência. Você já está jogando a culpa para alguém que vai jogar a culpa para você. É uma questão de briga para ver quem é culpado pelaquela dificuldade. Eu acho que depende, Regina, de como a gente conversa com a família. Não é o que você vai dizer, é como você vai dizer. Quando você diz de um jeito que mostra para a família que a preocupação da escola em relação ao desenvolvimento da criança, que a escola está buscando entender para oferecer o melhor, aí a gente tem um outro resultado. Mas você já chama como censura, como cobrança. A gente tem que ter cuidado porque tem escola que ainda coloca uma imposição que não é legal. Ele só vai vir no próximo ano se tiver um laudo. Opa! Ele vai vir de qualquer jeito, com laudo ou sem laudo. Laudo, família nenhuma tem a obrigação de mostrar laudo na escola, não. A gente sensibiliza e conscientiza da importância do laudo para que a gente entenda melhor a criança e consiga estudar para dar assistência a ela. Não é como uma prerrogativa de matrícula, não. Quando a família joga essa culpa na escola, é porque a escola também está querendo negociar com ela. Tem escola que ainda amarra, não, eu só vou receber se for com laudo. Isso não pode acontecer. Tá? A família já desconfia, como a Isabel está dizendo, a família já desconfia. Mas ela precisa também de um olhar profissional, com sensibilidade, para fazer com que ela agora compreenda melhor a importância de buscar. Mas tem família que não sabe nem o que é dificuldade. Tem família que tem a própria dificuldade. É por isso que a gente tem que ter traquejo social para conversar com a família. É necessário muito jogo de cintura para você fazer esse diálogo com a família. Por isso que é importante coordenador, professor, tá? Estou falando de escola. E quando é na própria família que você vai se meter, aí é que não dá certo mesmo. Porque vão querer dizer que você quer ser doutor, quer ser não sei o quê. E acaba achando que é você que está querendo ver coisas onde não deve. Por isso que é importante o olhar profissional sem vínculo nenhum de intimidade familiar, que dá aí uma compreensão melhor de quem vai receber qualquer tipo de orientação, tá? Vamos seguir aqui. Ao final da educação infantil, a criança já demonstra um grande repertório de novos saberes. É o momento de ingressar na vida escolar, mas quando deixou-se passar esse período de dificuldade, que ninguém sinalizou para essa dificuldade, agora ela vai para a educação formal a partir dos 4, 5 anos de idade, já é um prejuízo que ela tem por não ter sido estimulada no tempo mais correto, naquele momento que apresentou aqueles sinais. E aí alguém vai dizer, é correto eu reter? Ninguém retém criança em educação infantil. A educação infantil ela é promocional, ela é de caráter de aprovação, ela não tem caráter de reprovação. Ela está preparando a criança para etapas mais desenvolvidas do processo de ensino e aprendizagem, tá? Vamos ver aqui mais um ponto. Dentre as situações que merecem um destaque especial nesse contexto da educação infantil, onde a criança já deveria ter adquirido um certo traquejo de algumas informações. Então, confusão no uso e compreensão das palavras,
né, que indiquem compreensão quanto à orientação espacial, dentro, fora, perto, longe, em cima, embaixo, tudo isso é importante observar. A criança vai ter, enquanto deficiência intelectual, essa dificuldade. Ela vai apresentar dificuldade no domínio psicomotor para a coordenação motora ampla e fina, grossa e fina. Ela tem dificuldade em correr, pular, saltar. Ela vai ter dificuldade em segurar o lápis, em dominar esse lápis na hora de explorar o espaço do papel. Dificuldades quanto ao processo de escrita, que é coordenação motora fina. Tudo isso já tem que ser trabalhado com muita prontidão na educação infantil, para que ao chegar na idade escolar propriamente dita, essas dificuldades não se tornem uma barreira para o seu processo de aprendizagem. Mas se eu deixei passar, eu vou ter essa criança chegando com essa dificuldade, e aí é hora de estimular? Sim, mas eu poderia ter estimulado mais cedo, ter cobrado da família mais cedo, né? Apresenta dificuldades ou prejuízos senso-perceptivos para a discriminação de cores, de letras, de números, formas geométricas, demonstra ainda dificuldades na associação das cores, das letras. Tudo isso já é para chegar nesse processo final da educação infantil, um domínio por parte da criança. E ela ainda, enquanto criança com deficiência intelectual, pode apresentar dificuldades quanto à aprendizagem das musiquinhas que são utilizadas e repetidas todos os dias, rimas, melodias, mesmo aquelas com mais repetição, dificuldade na emissão de algumas palavras. Olha que interessante, se eu desde cedo percebo que uma criança está muito atrasada na aquisição da sua linguagem, por que não chamar a mãe? Eu não sei como falar com ela sobre isso. Olha, seria interessante uma avaliação com fono, para ver como é que está a linguagem dela para a idade, se está apropriada para a idade, para ver se ele precisa ser estimulada. E às vezes o próprio profissional da saúde vai fazer a indicação de uma avaliação médica, se ele achar que tem ali mais questões que merecem investigação. É comum em muitos casos de crianças com prejuízos intelectuais queixa por parte da criança em relação a algumas outras questões, como dores abdominais, dores no ouvido, dores de garganta, fadiga, cansaço. Interessante nesse sentido consultar o profissional médico para ver outras questões. Aquela criança que se irrita o tempo inteiro, que chora o tempo inteiro, que está o tempo inteiro desorganizada e é agressiva com os colegas. Tudo isso pode estar dentro da deficiência intelectual, pode estar dentro de outras condições diagnósticas que já dão sinais na educação infantil. Tá? Não sei quem é, acho que Cristina está dizendo que é muito importante os profissionais conheçam as janelas de oportunidade. Janelas de oportunidade é aquele período que vai até os 7 anos de idade, onde nós, nessa idade, temos mais abertura a receber qualquer estímulo. Por isso que é importante que a gente comece o processo desde cedo, aproveitando esses 7 anos de idade, que é quando a criança tem mais chance de abstrair tudo que chega para ela enquanto estímulo, tá? A Silvia está dizendo que não podemos deixar de atender por falta de laudo, jamais negar atendimento, não podemos colocar no sistema sem laudo. Vamos lá. Nota técnica 04/2014. Atendimento educacional especializado, inclusão e adequação curricular não dependem de laudo. Você pode, se você está no AE, pode começar o atendimento, sim. Mas eu preciso colocar no censo. Ok. Começa o atendimento, chama a mãe, conscientiza da importância de buscar uma avaliação médica e aí continua no atendimento. Quando a avaliação médica chegar, a criança entra no censo. Ela não pode ser negada no seu direito de atendimento, de adequação e de inclusão, porque não tem um laudo. Tá? Vamos deixar bem claro. Inclusive, a mãe só diz na escola que a criança tem um diagnóstico ou um laudo se ela quiser. Portanto, não é uma prerrogativa. A escola não pode cobrar laudo. Laudo é um documento clínico. A gente conscientiza a família da importância de apresentar para que a gente conheça melhor cada aluno que a gente tem. Mas não é uma prerrogativa para que esteja matriculado ou esteja em atendimento, tá? É lógico que a gente tem todo um discurso de informar, para que a criança tenha aquele documento que vai fazer com que ela entre no censo, e seja informada, enquanto esfera municipal ou estadual, da sua condição, tá? Mas como é que eu vou informar se não tem um laudo? Da mesma forma que você vai informar quando tem uma criança com síndrome do X frágil,
que não consta no censo, e você vai encontrar dentro do X frágil que o X frágil tem a deficiência intelectual e ela entra lá na deficiência intelectual. A gente dá um jeito quando quer. O fato é esse. Tá? A gente está criando muitas vezes, enquanto escola, barreiras para dificultar o processo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter cuidado, né? Porque todos têm direito a estar ali e esse direito não pode ser negado, não pode ser barrado, né? A Adriana está dizendo que até orientamos a família, mas geralmente não leva um profissional para avaliá-lo e ter outros atendimentos. O tempo vai passando e o aluno com prejuízo, porque só o AE não é suficiente. É verdade, Adriana, falta ainda esse entendimento da família, mas também, Adriana, falta ainda mais serviços que contemplem, né, no tempo hábil, a recepção desse aluno para o atendimento. A gente também não pode só culpar a família porque ela não leva. Às vezes ela até vai buscar, mas também nem sempre consegue ser essa vaga com facilidade. Ainda temos essa outra barreira. Muitas vezes, segundo Marcione Pinheiro. Segundo a Marcione, muitas vezes o difícil é a família aceitar. A gente já falou sobre esse processo da aceitação, Marcione. É uma outra questão, mas cabe também a gente saber como conversar. Daí a dificuldade de iniciar o tratamento. Quando a gente conversa de uma forma acolhedora, a gente consegue fazer a família trazer para o atendimento mesmo que não aceite ainda. Falta também esse nosso manejo durante esse processo de condução para a aceitação. Lembrando que quando alguém chama você na escola para dizer seu filho tem um problema, você não aceita de imediato. Você se arma inteira para defender o seu filho. Aí alguém vai dizer, culpa até a escola. Sim, culpa até a escola, porque é natural que pai e mãe defendam seus filhos. A negativa nem sempre é pela condição da criança. A negativa já é uma defesa para o processo de exclusão não acontecer. A gente tem que levar tudo em consideração, porque é um negócio bem delicado, essa recepção do diagnóstico, quando muitas vezes nem é preparado. É a mesma coisa que acontece quando a mãe vai ao médico com o filho e o médico diz, seu filho tem autismo. Tchau, próximo. Alguém preparou essa mãe para esse momento? Alguém sequer disse para ela o que é autismo? A gente tem que ter cuidado, porque nós estamos jogando bombas nas mãos das famílias que emocionalmente não estão preparadas para lidar com isso. Receber um diagnóstico de deficiência, de autismo, de qualquer condição, não é muito fácil para quem não estava preparado para esse momento. E a gente nunca vai estar preparado para isso. Portanto, a gente tem que ter muita delicadeza ao lidar com essas questões, porque não é um movimento muito fácil, né? Vamos lá. Um próximo ponto interessante faz parte da construção da nossa personalidade o controle emocional, o controle dos nossos impulsos, o nosso controle inibitório. E já entendemos que, em se tratando de crianças com deficiência intelectual, com autismo, essa região cerebral está em prejuízo. Portanto, são crianças mais irritadas, são crianças que se desorganizam, são crianças que não sabem administrar alguns comportamentos e isso pode gerar dificuldades sociais. Isso também é um sinal para a gente perceber esse comportamento manifesto na criança com deficiência intelectual, tá? A Valdícia está dizendo que muito delicado, estou achando show, alguns profissionais são tão duros, sem sensibilidade. É verdade. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente vive cobrando que o autista não tem empatia, tem dificuldade na relação social, mas a gente também tem que ter essa empatia com o outro, tem que saber como lidar com algumas questões. Já é tão estigmatizante um diagnóstico que quando a gente não trata isso com delicadeza, a gente cria uma outra condição de dificuldade que é a participação da família nesse processo. Quando a gente conquista a família, quando a gente mostra para a família que está preocupado com aquele filho, que está querendo entender para fazer o melhor por ele, a gente tem um co-participante desse processo, que é pai e mãe. Quando a gente cria essa barreira de antipatia, mesmo sem querer ou sem perceber, a gente cria aí uma barreira a mais para o processo de desenvolvimento da criança, né? Outra questão importante, mudanças súbitas, inesperadas e sem razão aparente no padrão alimentar de uma criança, para mais ou para menos, pode representar diversas possibilidades. Nós temos crianças com deficiência intelectual que têm compulsão alimentar, por exemplo, síndrome de Prader-Willi, que tem um prejuízo além das diversas áreas cerebrais já apresentadas no hipotálamo,
que não avisa para ela que ela já está saciada daquele alimento, e ela pode buscar por essa compulsão alimentar e até ter problemas, até morrer por asfixia se não tiver um controle. Daí a importância da orientação da família para compreender o diagnóstico e também de uma avaliação nutricional para que a alimentação seja aí melhor conduzida, né? A Silvia está dizendo que é muito cruel, nessa hora faz falta toda a equipe. Silvia, se um dia eu for secretário de alguma coisa, eu acho que pelo menos a cada 4, 5 escolas deveria ter um núcleo de atendimento, uma equipe multidisciplinar. Tá? A sala de recurso multifuncional fizeram uma grande diferença, mas sozinhas não resolvem as dificuldades de uma pessoa com deficiência. Portanto, a equipe multidisciplinar ainda é uma necessidade para todas as escolas, né? Algumas mães já são tão sofridas e que muitas vezes ainda não têm um acolhimento ideal por parte dos profissionais, é verdade. Há algumas habilidades globais naturalmente construídas durante a infância pelas experiências, pelas experimentações espontâneas, não costumam ser esquecidas ou despercebidas, né, desaprendidas por parte da criança ao longo da sua vida. Portanto, se as habilidades como empilhar blocos, andar de bicicleta, ler, escrever, calcular e até mesmo o processo de aquisição da fala e comunicação, que foram anteriormente aprendidos e construídos, estão evidenciando regressão, é hora de entender que ali existe alguma dificuldade acerca do neurodesenvolvimento, que é importante uma avaliação médica para o melhor entendimento acerca disso, né? Faz importante uma avaliação criteriosa nesse sentido. É natural que a gente encontre em qualquer criança uma efervescência de atividades e energias, logo aquela criança passiva, letárgica, com sinais súbitos de cansaço, desinteresse, também merece uma atenção especial para vermos se tem ali alguma condição que demanda um novo olhar avaliativo para que outros encaminhamentos também aconteçam. Ainda no contexto escolar, algumas situações merecem atenção especial por parte do professor. Dificuldade na capacidade de resolutividade para problemas podem ser indicativo de um prejuízo intelectual. Como é que a Adriane está dizendo? Como seria bom se as autoridades responsáveis pensassem como você? É verdade. Falta ainda esse olhar, mas o problema, Adriane, é que nós estamos vivendo um momento já há algum tempo em que a nomeação de profissionais para cargos de gerenciamento não estão ligadas à formação e vivência desse profissional, e sim a uma indicação política. E aí é outro problema que a gente tem. Nem sempre quem está à frente do gerenciamento de alguns serviços importantes entendem desse serviço importante. É mais uma questão de ordem política do que uma questão de capacitação para exercer aquela função. Por isso que é tão prejudicial, né? Outras questões importantes, prejuízos nos níveis de compreensão devem ser observados por parte do professor, dificuldade em estabelecer e manter relações sociais, dificuldades em compreender e obedecer comandos, dificuldades no domínio para atividades da vida diária, dificuldades na organização de um conjunto coerente de ideias abstratas. Tudo isso que eu falei e mais milhões de outras informações vão estar no meu novo livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que já deveria ter saído, mas por conta desse movimento de pandemia não saiu ainda, deve sair entre julho e agosto, eu espero, para que a gente entenda a deficiência intelectual e entenda uma infinidade de outras condições sindrômicas que trazem a deficiência intelectual como característica associada. No próximo fim de semana, a gente está lançando um outro minicurso à distância, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, tá? Onde a gente vai apresentar uns 30 vídeos falando sobre diversas síndromes dentro da condição associada à deficiência intelectual. Nós estamos, nesse momento, experimentando um novo projeto pela Mais Estímulos, que é a minha consultoria, que é Mais Estímulos Formação à Distância. A gente já está com um curso de autismo acontecendo, um curso de TDAH e estimulação cognitiva, um curso de estimulação sensorial e desenvolvimento infantil, um curso de atendimento educacional especializado. Vamos lançar em breve o curso de deficiência intelectual e síndromes infantis e, mais à frente, o curso de síndrome de Down, caracterização e comorbidades. Então, a gente tem aí 6 cursos em andamento, 4 já acontecendo,
todos à distância, a partir de vídeos gravados, onde você pode assistir em casa, fazer no seu tempo e no seu horário, né? E criando um novo movimento que é estudar em casa, no seu tempo, administrando o seu tempo, diferente do nosso movimento presencial. Em breve a gente retorna também às nossas atividades presenciais, eu espero que agora em julho, para que a gente dê andamento aí aos nossos projetos de pós-graduação, de formação, né? A Luciara está dizendo que cargos por indicação é a doença do nosso país. É verdade, gente, Luciara. Eu estou assistindo novelas antigas agora pela internet, onde isso já acontecia há mais de 100 anos atrás, né? Na época do Brasil colonial ainda. Isso continua a acontecer todos os dias. Infelizmente, a nossa capacitação diária, ela não está sendo a ferramenta de seleção. A ferramenta de seleção ainda é a indicação política, que é uma grande pena, porque se eu indico alguém politicamente sem entender que essa pessoa precisa ter capacitação para exercer esse cargo, eu vou continuar com o serviço precário. E nós temos na educação pública, municipal, estadual, diversos profissionais de excelência que poderiam estar fazendo um outro trabalho diferente do que já fazem, dentro da própria modalidade em que trabalha, mas que não merece essa atenção, porque aí é o movimento político no Brasil, que a gente não vai discutir política, porque cada um tem um ponto de vista. Mas, infelizmente, é sempre assim que acontece. Muitas vezes a indicação é pela amizade ou é pela troca do que pela própria seleção do que a gente tem. Mas vamos fazer nossa parte. Nossa parte é estudar, é oferecer o melhor que a gente puder, seja por indicação ou sem indicação, que a gente consiga se empoderar de informações para oferecer às nossas crianças, adolescentes, adultos, famílias, né, especialmente às famílias de pessoas com deficiência, o que a gente puder melhor oferecer enquanto serviço. O que a gente tem a fazer não é pela Secretaria Municipal ou Estadual, é pelo trabalho que a gente realiza, né, dentro da nossa área. Aonde você for, isso vai com você independente do local onde você esteja. No que a gente possa fazer esse melhor trabalho que a gente tem feito todos os dias, e a gente só consegue fazer um bom trabalho quando a gente se empodera de informação. Eu acho que eu já fiz nesse período de quarentena umas 30 lives. E todos os dias tem 50 pessoas, 100 pessoas, as lives têm 500 visualizações. Que bom que as pessoas estão tendo curiosidade em assistir vídeos com informações profissionais. E não apenas vídeos que não nos enriquecem em nada, né? Se 10 pessoas assistirem, já são 10 pessoas com uma informação a mais. E eu tenho certeza que quando a gente assiste, escuta, a gente vai modificando o nosso olhar frente à identificação das dificuldades, mas também como melhor conduzir essas dificuldades a partir da intervenção que oferece, tá? Eu vou deixar 2 dicas de leitura, a gente está quase terminando, tem 2 minutos. Estratégias lúdicas para o ensino da pessoa com deficiência, da criança com deficiência. Esse é um livro que a gente tem disponível para venda. E esse livro, mais uma vez mostrando, foi um livro criado a partir de um grupo de estudos coordenado pela professora Robéria Vieira, da UFC, em que a gente fala de educação inclusiva e educação especial. Aqui eu tenho um capítulo falando sobre autismo e inclusão, e tem diversos colegas conhecidos, como a Ana Paula de Holanda, a Ivna Teixeira, Rosane de Fátima, Francisca Janaína, Heloísa Fonseca, Rafael Lima, que são os organizadores desse livro. Que caso alguém tenha interesse, é só me mandar mensagem que eu envio em PDF. Ele não tem mais impresso para venda, mas eu tenho ele em PDF. Quem tiver interesse, eu mando com o maior prazer, tá bom? Bom, obrigado pela participação de todos vocês. A Luciara está dizendo que já assistiu a quase todas as lives. É verdade, sempre vejo Luciara, Vera, Poliana, Glaucia, Ivana. Obrigado pela participação de todos vocês nesse momento. A gente está terminando aqui a live e a gente volta em breve com mais um assunto para discutir. Beijos, boa noite a todos.